Olá, chegamos ao 10º dia de leitura do livro Deixe-me apresentar a você, da pastora Thalita Pereira. Vamos lá. Jesus disse, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. Por isso, permita que as verdades contidas na Bíblia ajudem você a superar as feridas e os fracassos. Como eu já disse, não podemos ficar presas a uma dor ou a um problema. Temos que seguir em frente. Levantar a cabeça e dar a volta por cima com Jesus sempre é possível. Nunca pense em desistir. Por mais que as circunstâncias digam não, lute pelo sim. O apóstolo Paulo se tornou especialista em fazer das dificuldades uma ponte para o sucesso. A resistência dele era diretamente proporcional aos desafios que enfrentava. Veja o que ele afirmou em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Portanto, não seja marionete das feridas, dos traumas e fracassos que um dia afetaram a sua vida. Ganhe experiência e prossiga ainda mais forte. Foque nas coisas boas. Por mais que as circunstâncias digam não, lute pelo sim. O diabo sempre lança mentiras à nossa mente. E influenciados por ele, às vezes pensamos: ninguém me trata com carinho, não ligam para mim. Esses sussurros malignos podem nos levar a guardar mágoas no coração e não perdoar quem nos ofendeu. Sem perceber, nós nos tornamos reféns dos ressentimentos. Precisamos ter muito cuidado, pois o diabo quer que demos atenção às feridas do passado. Se possível, ele nos manteria acorrentados ao nosso passado. Em vez de ouvir essas vozes do mal, busque viver como a palavra ensina. Se você se mantiver firme no que Deus pensa em seu respeito, o seu passado não terá poder sobre o seu futuro. As lembranças permanecerão, entretanto, não terão poder de nos fazer desistir. Foque no progresso, não na perfeição. Se olharmos com sinceridade para a nossa vida, descobriremos muitas coisas que precisamos de mudança. Creio que ao longo deste capítulo você experimentou essa sensação. No entanto, só podemos fazer essa mudança gradualmente, vivendo um dia de cada vez. Nossos defeitos e traumas, nossas dores e feridas não surgiram da noite para o dia. Portanto, não espere que desapareçam no piscar de olhos. Mudar uma coisa de cada vez leva tempo. Por isso, comece pedindo a Deus que mostre a você por onde começar. Seja bem específico no que você precisa mudar. É desonestidade? É mentira? É falta de perdão? Ou um mau hábito? É compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que aprisiona na sua vida até hoje? É a traição do seu cônjuge? É um sentimento de medo? É compulsão por jogos de azar? É compulsão por comida? É vício por pornografia? É um distúrbio de sexualidade? É um sentimento de culpa? É um abuso sofrido no passado? É uma paternidade mal resolvida? É vício em álcool? Substâncias entorpecentes? É maledicência? É um sentimento de ódio? É compulsão por compras? O que você precisa mudar? Em que área você precisa de cura? Precisamos buscar uma vitória por dia. Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza. No entanto, acredite que a cura virá através de um processo. A Bíblia diz: estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês não vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Quando paramos para pensar em tudo que queremos mudar em nós mesmos, achamos muito difícil começar. Hoje, meu desafio para você é que escreva aqui apenas uma coisa que você precisa mudar hoje. Você vai focar nesse hábito ruim até conseguir substituí-lo por um bom. E só depois passará para o próximo. Combinado? E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Quando Paulo escreve esse trecho da carta aos Coríntios, mostra a certeza de que não precisamos viver sob a pressão e a perfeição. Afinal, somos transformadas com glória cada vez maior. Se pensarmos em tudo que devemos mudar de uma só vez, ficaremos sobrecarregadas, desencorajadas e efetivamente não mudaremos nada. Por isso, foque em um passo de cada vez. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Mateus 6. Com nossas atitudes, é como se disséssemos para Deus: dá-nos hoje o pão do mês. Senhor, não quero só o do dia.
Deus quer dar a você força suficiente para mudar um dia, não uma semana, um mês, o resto de sua vida ou a eternidade. Ele quer trabalhar em você um dia de cada vez. É como o velho ditado africano. Como é que se come um elefante? Uma mordida de cada vez. A vida medida em quilômetros é dura, mas a medida em centímetros é mais fácil. Disse Jesus: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Caráter não é construído em um dia. Defeitos de caráter não são removidos em um dia. A vida não é um filme que aparece assim, 6 meses depois, e na próxima cena está tudo certo. A transformação de que você precisa não fica pronta em 3 minutos, igual o macarrão instantâneo. Quem valoriza o processo desfruta o crescimento. Deus valoriza um dia de cada vez. Você já percebeu? Então, por que você quer viver todas as etapas do processo de uma vez só? Ei, Deus sabe quanto você aguenta e dá a medida certa que você está pronta para receber. Essa geração está viciada no instantâneo, por isso sente dificuldade em viver os processos de Deus. Os processos são necessários. E digo mais, há beleza em cada um deles. Seja paciente consigo mesma e seja sua maior encorajadora. Celebre as pequenas vitórias, os passos no caminho que dará rumo ao seu destino. Uma coisa é certa, direção é mais importante que velocidade. Ei, não dá para dormir. Talita ia acordar Joyce Meyer. Muita calma nessa hora. Você precisará subir um degrau de cada vez. Quando aprendemos a aproveitar a jornada em vez de pular os processos, percebemos que estamos verdadeiramente sendo transformadas. Capítulo 6. Potencial. Comece hoje a brilhar. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar ao rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel 6, 1-19. Quando pensamos em exemplos de sucesso, logo olhamos para os líderes maiores das maiores empresas, para os governantes dos países mais desenvolvidos, para as pessoas que estão se destacando em suas áreas. No entanto, dificilmente olhamos para a parte difícil da vida dessas pessoas, para a longa jornada que precisaram percorrer para chegarem aonde chegaram e se destacaram. Essas pessoas de sucesso têm coisas em comum entre si. E uma delas é esta: independentemente de suas circunstâncias, elas decidiram acreditar em seu potencial e investir em si mesmas. Investiram para brilhar. Assim como Daniel sabia que em si tinha um tesouro escondido e jamais abria mão do seu relacionamento com Deus, você também pode chegar lá. Você foi feita para brilhar. Escolha destacar seu potencial, não o esconder. Existe uma frase que diz assim: pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Uau, que verdade! Alguém que não pensa no crescimento sempre acha que está tudo bem em continuar como está, em viver empurrando com a barriga.
É justamente por isso que algumas pessoas se destacam no que fazem, enquanto outras passam despercebidas. Quando fazemos o que fomos chamadas para fazer de forma excelente, é quase impossível não ficar em evidência. Daniel foi uma das pessoas que se destacaram. Ele pegou todos os dons que Deus havia colocado nele e os potencializou de tal forma que era impossível não notar. Você pode ler muitos livros e ouvir muitas palestras sobre como liderar o seu potencial, mas as verdades que aprendemos na palavra de Deus com a vida de Daniel são o real segredo para você se destacar. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Daniel 6:3. O rei estava treinando muitos jovens e o melhor deles, o mais inteligente, forte e talentoso, seria escolhido como próximo líder da nação. Como lemos no versículo anterior, não foi Deus quem colocou Daniel em destaque. Ele mesmo se destacou por quem ele era. Ele estava fazendo o que foi chamado para fazer de forma tão excelente que era impossível não ficar em evidência. Você está fazendo com excelência o que Deus mandou você fazer ou está esperando Deus dar a você um lugar de destaque para começar a fazer o que Ele mandou? Isso acontece quando você potencializa os dons dados por Deus, honrando como o que você faz de melhor. Cada pessoa é agraciada com pelo menos um dom. A Bíblia conta que Daniel era 10 vezes mais inteligente do que qualquer outro homem. Ele tinha sabedoria e entendimento de sobra. Daniel era capaz de interpretar sonhos e visões. Gente, o que era isso? Favor de Deus sobre a vida de Daniel, graça pura. Nossos dons espirituais são potencializados quando escolhemos usá-los e aperfeiçoá-los. O problema é que passamos tempo demais pensando no que os outros vão falar e no que esquecemos de focar em desenvolver o que Deus nos deu. Quando você focar apenas no seu propósito, Deus concederá a você favor, criatividade e ideias para, assim como Daniel, você se destaque na multidão. Você está fazendo com excelência o que Deus mandou você fazer ou está esperando Deus dar a você um lugar de destaque para começar a fazer o que Ele mandou? Vamos pensar na vida de Daniel. Ele não passou a exercer a sua função com excelência depois de ganhar um título. Daniel já liderava e se destacava pelo seu trabalho, antes mesmo de ser considerado pelo rei para o cargo. Vamos analisar a vida de Davi como um outro bom exemplo. Se compararmos com os tempos de hoje, entre seus irmãos, Davi era o que tinha um emprego menos importante. Não seria um grande executivo ou juiz renomado. Ele apenas tomava conta das ovelhas de seu pai. Não fique esperando o cenário perfeito e é aí mesmo onde Deus está que Deus vai usar o seu potencial. Ali mesmo, onde ninguém o via além de Deus, Davi dava o seu melhor e potencializava os seus dons. Era ali naquelas campinas que Davi treinava com seu estilingue, defendia as ovelhas contra qualquer perigo, dava vida por aquela função. Algum tempo depois, quando foi escolhido por Deus para ser tirado de trás das malhadas, Davi recebeu um lugar de destaque, de cuidar de ovelhas a rei de Israel. Na verdade, ele apenas continuou usando as ferramentas que já tinha, temor a Deus, coragem e ousadia. Você consegue entender? As ferramentas de que você precisa já estão nas suas mãos. O potencial já existe dentro de você. Você só precisa liberar tudo o que está aí dentro. Não fique esperando o cenário perfeito. É aí mesmo onde você está que Deus vai usar o seu potencial e fazer você brilhar. E por hoje é só. Até amanhã.